Existe algo inquietante na forma como o mundo funciona hoje, porque quanto mais você observa as relações humanas, mais percebe que muitas pessoas deixaram de valorizar a verdade e passaram a valorizar a aparência, construindo personagens bem elaborados para esconder aquilo que realmente carregam dentro de si. E é justamente por isso que tantas pessoas boas acabam sendo surpreendidas, feridas e profundamente marcadas por indivíduos que no início pareciam confiáveis, pareciam leais, pareciam até mesmo incapazes de causar qualquer tipo de dor, mas que na realidade estavam apenas aguardando o momento mais conveniente para revelar sua verdadeira natureza, não por impulso, mas por escolha, não por acidente, mas por intenção cuidadosamente construída ao longo do tempo. E quando essa verdade finalmente se revela, quando a máscara cai e a essência aparece sem disfarces, o impacto emocional não vem apenas da dor causada, mas da quebra brutal da confiança, da sensação de ter sido enganado, da frustração de perceber que tudo aquilo que parecia real, na verdade, era uma ilusão construída para benefício de quem nunca teve boas intenções desde o início. E é nesse momento que nasce uma das perguntas mais dolorosas que alguém pode carregar dentro de si. Uma pergunta que ecoa na mente e no coração com uma intensidade difícil de silenciar, porque ela não busca apenas uma resposta racional, mas uma explicação que faça sentido diante da injustiça vivida. Essa pergunta é simples, mas carrega um peso enorme. Como alguém pode fazer tanto mal e simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Como se não existisse consequência? Como se a dor causada fosse apenas um detalhe irrelevante na própria história? Como se a vida fosse um jogo onde quem manipula melhor sempre sai vencedor e quem confia acaba pagando o preço mais alto? E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas se perde, porque passa a acreditar que a injustiça é definitiva, que o mal compensa, que a vida falha e que não existe nenhum tipo de retorno para aquilo que foi feito. Mas essa visão, apesar de parecer lógica diante da dor imediata, está completamente desconectada de uma verdade muito mais profunda e muito mais poderosa, que atravessa gerações e não depende da opinião de ninguém para continuar existindo. Porque existe uma lei que não falha, uma lei que não precisa de testemunhas, uma lei que não depende do tempo humano para agir. E essa lei garante que ninguém escapa das próprias ações, que ninguém consegue plantar dor e colher paz, que ninguém consegue construir sofrimento na vida dos outros e viver eternamente em equilíbrio, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Porque tudo aquilo que é plantado será colhido, porque a lei da causa e efeito e a lei do retorno não são ideias, são mecanismos que sustentam a própria ordem da existência. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a dar um passo importante nesse momento, porque esse conteúdo não é apenas para ser ouvido, é para ser internalizado, é para se tornar parte da forma como você enxerga a vida a partir de agora. Se inscreva no canal e deixe o seu comentário escrevendo a seguinte frase: Eu não preciso de vingança, porque eu confio na lei do retorno e sei que nada fica impune. Quando você escreve isso, você não está apenas interagindo com o vídeo, você está assumindo uma nova postura diante da sua própria história. Você está escolhendo deixar de ser refém da dor para se tornar alguém consciente das leis que governam tudo ao seu redor. A natureza das pessoas maldosas. Uma das coisas mais difíceis de aceitar é entender que nem todo mundo sente culpa da mesma forma, que nem todo mundo carrega consciência sobre aquilo que faz, e que existem pessoas que se tornaram tão desconectadas da própria essência que passaram a enxergar os outros apenas como ferramentas, como meios para alcançar objetivos pessoais, como peças em um jogo onde a empatia não tem valor e onde o sofrimento alheio é apenas um efeito colateral irrelevante. Essas pessoas não surgem do nada. Elas são construídas ao longo do tempo por escolhas repetidas,
por pequenas decisões que vão afastando cada vez mais da verdade e aproximando cada vez mais da manipulação, da mentira e da frieza. E quanto mais avançam nesse caminho, mais difícil se torna voltar atrás. Porque a própria identidade passa a ser sustentada por aquilo que é falso, por aquilo que é conveniente, por aquilo que traz vantagem imediata, mesmo que isso custe a paz de outras pessoas. E é exatamente por isso que elas conseguem parecer boas no início, porque aprenderam a observar, a imitar comportamentos, a dizer aquilo que o outro quer ouvir, a agir da forma que gera confiança, mas não porque sentem de verdade, e sim porque entenderam que essa é a forma mais eficiente de se aproximar, de ganhar espaço e de, eventualmente, ter o controle da situação. Mas existe algo que essas pessoas ignoram ou escolhem ignorar, e esse algo é justamente aquilo que define o destino delas a longo prazo, porque toda ação baseada em falsidade gera uma estrutura interna instável, uma espécie de desequilíbrio que não aparece imediatamente, mas que cresce com o tempo, se acumula, se intensifica e inevitavelmente se transforma em consequência. A dor de quem foi ferido e a ilusão da impunidade. Para quem foi ferido, a dor não é apenas emocional, ela é existencial, porque abala a forma como você enxerga as pessoas, a forma como você confia, a forma como você se posiciona no mundo, e muitas vezes cria uma sensação de injustiça tão profunda que parece impossível de aceitar, principalmente quando você olha para a pessoa que te feriu e não vê nenhum sinal imediato de consequência, nenhum sinal de arrependimento, nenhum sinal de que aquilo que foi feito terá algum tipo de retorno. E é nesse momento que a mente começa a criar narrativas perigosas, começa a acreditar que talvez o mundo seja injusto por natureza, que talvez fazer o certo não valha a pena, que talvez quem age com maldade realmente tenha vantagem. E essas ideias, se não forem questionadas, acabam levando você para um caminho de amargura, de revolta silenciosa, de desgaste emocional constante. Mas o estoicismo nos ensina algo extremamente poderoso, algo que muda completamente essa perspectiva, porque mostra que a justiça da vida não é imediata, mas é inevitável, que o tempo da consequência não é o tempo da emoção, e que aquilo que parece impunidade, na verdade, é apenas um processo que ainda não se tornou visível. A lei da causa e efeito e a lei do retorno. Tudo o que existe está interligado por uma sequência de causas e efeitos que não pode ser interrompida, não pode ser burlada e não pode ser ignorada sem que haja um preço a ser pago, porque cada ação gera uma reação proporcional, cada escolha cria uma direção e cada intenção deixa uma marca que, cedo ou tarde, retorna para a origem. Quando alguém escolhe ferir, manipular, enganar ou destruir, essa pessoa não está apenas afetando o outro, está, ao mesmo tempo, construindo o próprio caminho de retorno, está criando circunstâncias que irão, de alguma forma, refletir aquilo que foi feito, porque a vida não trabalha com favoritismo, trabalha com equilíbrio, e esse equilíbrio é restaurado independentemente da vontade humana. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, não como punição arbitrária, mas como consequência natural de um padrão que foi iniciado pela própria pessoa. Porque aquilo que você coloca no mundo inevitavelmente encontra uma forma de voltar para você. A libertação através do entendimento. Quando você compreende isso profundamente, algo começa a mudar dentro de você, porque você deixa de esperar que a justiça aconteça no seu tempo, deixa de carregar o peso da vingança, deixa de alimentar pensamentos que só prolongam a sua dor e começa a entender que a vida já está fazendo aquilo que precisa ser feito, mesmo que você não esteja vendo. Se existe uma escolha que define completamente o rumo da sua vida depois de ter sido ferido, não é a dor que você sentiu, não é a injustiça que você enfrentou, não é nem mesmo aquilo que fizeram contra você, mas a forma como você decide responder a tudo isso a partir de agora.
Porque enquanto muitas pessoas permitem que a dor as transforme em versões amargas de si mesmas, reproduzindo exatamente aquilo que um dia as feriu, existe um caminho diferente, um caminho mais difícil, mas infinitamente mais poderoso, que é o caminho da consciência, da integridade e da compreensão profunda das leis que governam a existência. Você pode escolher continuar carregando revolta, pode escolher alimentar o desejo de vingança, pode escolher se prender ao passado e reviver constantemente aquilo que te machucou, mas todas essas escolhas, no final, apenas prolongam o sofrimento e mantêm você conectado a algo que já deveria ter sido superado. Ou você pode escolher confiar na lei do retorno, pode escolher entender que ninguém escapa das próprias ações, pode escolher se libertar da necessidade de controle sobre aquilo que não depende de você, e pode direcionar toda a sua energia para aquilo que realmente importa, que é a construção da sua própria vida, da sua própria paz e da sua própria força. Porque no final, não é sobre quem te feriu, não é sobre o que fizeram, não é sobre o que você perdeu, é sobre quem você se torna depois de tudo isso. É sobre a sua capacidade de não se corromper em um mundo onde a falsidade parece ser regra. É sobre a sua decisão de permanecer verdadeiro, mesmo quando tudo ao seu redor tentou te empurrar para o contrário. E quando você chega nesse nível de entendimento, você percebe que nunca esteve em desvantagem, porque enquanto alguém escolheu plantar dor, você teve a oportunidade de plantar consciência. Enquanto alguém escolheu manipular, você teve a chance de fortalecer sua percepção. Enquanto alguém escolheu ferir, você desenvolveu resistência, profundidade e clareza. E é exatamente por isso que, no tempo certo, tudo se equilibra, tudo se ajusta, tudo retorna. Porque a vida não falha, a vida não esquece, e a vida sempre entrega a cada um aquilo que foi construído pelas próprias escolhas. Porque no fim, de forma inevitável, silenciosa e absolutamente precisa, a verdade sempre encontra um caminho para se manifestar. E quando ela se manifesta, não existe máscara que permaneça, não existe mentira que se sustente, e não existe ação que fique sem resposta. Nada fica impune.